chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Vamos ouvir Deus falar através da sua palavra. Agora os amados vão se concentrar bastante em tudo que Deus vai trazer através da ministração. E você que está em casa, você que está no seu lar, pegue aí um papel, uma caneta também, registre os versículos que certamente farão bem ao seu coração em nome de Jesus. O tema da mensagem, da ministração que nós estamos aqui tratando na noite de hoje, o poder da palavra e do agir de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 43:13, você pode acompanhar pelo telão também. Eu quero, enquanto você abre a palavra, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui em total submissão à vontade do Espírito. Convém que eu diminua para que Ele cresça. Aleluia. Eu agradeço ao nosso bispo primaz, ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, que tem sido incansável na pregação da graça de Deus no mundo inteiro. Bem-haja, meu apóstolo. Agradeço pela minha família, minha esposa, nossos filhos que estão em casa acompanhando. Receba, minha esposa, minha gratidão a Deus pela sua vida e a cura total em nome de Jesus. Minha mãe, meu padrasto, minha sogra, sogro, primos, primas, cunhados, família que serve a Deus, bem-haja. Agradeço a Deus pela minha família da fé, você, convidados, irmãos, família bendita que eu tanto amo. Estou aqui para servir, não para ser servido. Louvo a Deus pela sua vida e por sermos um corpo em Cristo, amém? Muito obrigado, Senhor, Tu és fiel. Estamos todos? Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Que essa palavra edifique os nossos corações. Oremos. Pai bendito, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, autor da nossa fé, engrandecemos e exaltamos o nome que está acima de todos. Senhor, nesta hora, revela-te a nós por meio da verdade, por meio da palavra pregada, por meio, Senhor Deus, desta mensagem que o Senhor tem o controle absoluto de tudo. Fala aos nossos corações o que precisamos receber, não o que desejamos, mas o que precisamos. Tu és fiel, Tu és soberano e nós te engrandecemos por isso. Muito obrigado por este momento, Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. E que o povo da graça de Deus diga amém, aleluia, amém e amém. Meus amados irmãos, santos, preciosos, eu temo e tremo por estar aqui neste altar, que é lugar da manifestação do favor do Senhor, lugar de renúncia, de sacrifício, de renovação, de bênção. E o Senhor flui através da sua palavra, que sai do trono da sua graça e chega aos nossos corações e mentes com poder para transformar a nossa atual situação, de acordo com os desígnios dEle. Esteja atento a tudo que o Senhor quer nos dizer, porque é o poder de Deus através da sua própria palavra. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Diga assim: Deus é eterno. Meu filho perguntou semana retrasada: papai, quem criou Deus? Filho, pergunta, né? Difícil, de um adolescente. Deus é que criou todas as coisas. Ele é eterno. Ele estabeleceu tudo de maneira plena e soberana. Ué, mas é difícil a mente humana alcançar o infinito, né? O que é o infinito? A nossa mente não alcança. Por isso Ele nos deu um dom, que é o dom da fé, para nós crermos e confiarmos, porque você não consegue ver Deus como Ele é, mas você consegue ver a sua criação, mas você consegue olhar para o seu irmão e saber que ele, segundo a palavra, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas você consegue respirar, e olha que bênção respirar nesses dias atuais, hein? Uau, glória a Deus. E ao encher os pulmões de ar, você muitas vezes não se lembra que existe ali fora uma planta, que não foi você que plantou, que está fazendo fotossíntese, produzindo oxigênio,
tirando o gás carbônico para que nós possamos respirar e viver. Aquela árvore não se criou, assim como você também não se criou, você não pediu para nascer, muito menos você sabe o dia que vai partir desta terra. Deus tem um controle de tudo, amém? Então Deus é o invisível real e Ele é infinito, e Ele continua dizendo: nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Diga assim: o meu Deus é soberano, nem você, nem ninguém podem impedir o agir de Deus. E nós estamos aqui, amados, mergulhando numa revelação, porque este agir de Deus é através do seu sopro de vida, de inspiração da sua voz, que é a sua palavra. Nós estamos diante da sua palavra, do poder desta palavra. E por que ali a imagem de um guerreiro com uma espada pegando fogo, bispo? Porque a espada do Espírito é uma espada flamejante, e todas as vezes que nós usamos a palavra, este fogo vem e se manifesta em nossas vidas, amado. Porque Deus fala através da palavra, você está entendendo? Por isso ninguém pode impedir o agir de Deus. E o livro de Atos traz para nós, no capítulo 20 e 32, um fundamento para você compreender a revelação desta noite. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder. Diga assim: a palavra tem poder. Diga mais uma vez: a palavra da graça de Deus tem poder. Que tipo de poder é esse? Poder para vos edificar. Pense comigo, meu irmão, minha irmã, Igreja Santa do Senhor. Uma edificação, para ela existir, ela precisa ter fundamentos, amém? Uma edificação, para ela existir, ela precisa ter raiz, ela precisa ter fundamentos, ela precisa ter alicerces, e ela cresce. Então, quando a palavra diz que essa palavra da graça tem poder para edificar, é porque ela tem poder para fundamentar, para te trazer estabilidade, para te trazer crescimento e resultados. Então diga mais uma vez: a palavra tem poder para fundamentar, para edificar e para me fazer crescer. Você está acreditando nisso? E ele diz mais: e dar herança. O que é uma herança? Vamos pensar. Quando alguém morre e deixa registrados os seus bens em testamento, os herdeiros passam a ter direito. Ou seja, para receber uma herança é necessário que o testador morra. Quem é o Senhor das nossas vidas? Diga: Jesus. Ele habitou entre nós, sofreu em nosso lugar, entregou a sua vida e foi à cruz, a morte mais terrível que poderia existir na época, para pagar o preço em nosso lugar. Ele entregou a sua vida para tomá-la de volta. Ele venceu a morte para nos dar esta herança. Você está entendendo? Foi por isso que ele não saiu da cruz, como alguns incrédulos costumam dizer. Se ele fosse um Deus forte, ele teria saído da cruz. Se ele não tivesse morrido, nós não teríamos a herança. Ele nos amou de maneira tal que ele cumpriu o propósito perfeito, porque se ele não morresse, não haveria derramamento de sangue, e sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados, e não haveria testamento com herança se cumprindo. Você é herdeiro. Glória a Deus, nós somos. E o poder da palavra manifesta a herança sobre nós. Querido, receba, isso é muito sério, isso é muito forte, isso é profundo, isso é para nós. É o poder do agir de Deus através da palavra. Você que está em casa, receba. Só que aqui tem alguns detalhes. Ele diz no final: entre todos os que são santificados. Ou seja, este poder para edificar, fundamentar, fazer crescer e trazer heranças é para toda a humanidade? É isso que está escrito aqui? Não. É para os que
são. E o que é ser santificado? Essa palavra santidade do original significa, é a palavra agiasmos. Sem santificação, sem agiasmos, ninguém verá o Senhor. Ou seja, para ver o agir de Deus, a ação de Deus pela palavra, é necessário haver agiasmos, santidade. O que é santidade? É você reconhecer que o Espírito, que é santo, não habita na árvore, não está voando aí como um aion perdido. Ele habita em mim e em você, porque nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. No momento que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, o único suficiente da nossa vida, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Quem é que está em nós? Diga o Espírito Santo, que é o Consolador que Ele deixou, e nós nos relacionamos com Ele através do Espírito. Nós não nos relacionamos com Deus como no Antigo Testamento, que era através dos profetas. Deus falava com o povo através dos profetas no Antigo Pacto. Nós não nos relacionamos com o Senhor através de Jesus nos dias da carne. Ouça, Jesus nos dias da sua carne era o véu precisava ser rasgado de alto a baixo para nos dar acesso ao Santíssimo. Nós não nos relacionamos com Jesus nos dias da sua carne, nós nos relacionamos hoje, século 21, com quem? Com o Espírito Santo Consolador, que é uma das 3 manifestações de um único Deus. Nós cremos em um único Deus, Deus triuno, Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo na consumação dos tempos. Portanto, meus irmãos, esta santificação é para aqueles que têm o selo do Espírito e se alimentam da palavra e buscam pautar os seus comportamentos, pensamentos e sentimentos na bússola, no manual de instruções que Deus deixou. Diga amém. E quando você e eu cometemos alguma coisa que não está em linha com a vontade de Deus, falo a verdade, não minto, mão na Bíblia, e se você concorda, você pode acenar com a cabeça. Quando acontece alguma coisa que a gente está num lugar que não é para estar, fazemos alguma coisa que não é para fazer, não vem uma expectação de juízo e fogo, não vem um frio na barriga, não vem uma coisa assim, incomodando, não é? Não é verdade? Isso não acontece com os filhos da perdição, isso não acontece com os incrédulos, isso só acontece com quem é de Deus, com aqueles que estão debaixo desse processo de santificação. Sabe por quê? Porque isso é o cuidado do Espírito com cada um dos seus filhos. Abre aí, Deus está falando tremendamente através da palavra nesta noite, e vai continuar, amado, porque Ele é santo. Não está no telão. Abra aí em Pedro, 1 Pedro, lá no final da Bíblia, amado. 1 Pedro, aleluia, glória a Deus. Você tem, vai de trás para frente que é mais rápido. Você tem Apocalipse, Judas, você vai ter as 3 epístolas de João, 1ª, 2ª, 3ª, e aí você tem 2 Pedro, 1 Pedro, pronto. Capítulo 2, anote, se você está sem a Bíblia aí, pode anotar. Versículo 9, diz assim, isso daqui, se você quiser fazer uma remissão maior na sua Bíblia ou no seu caderno, diga assim, identidade espiritual do cristão. Bom? Todos nós temos uma identidade, amém? Quem é você, afinal? Já que você está entendendo que Deus traz herança e traz poder para aqueles que são santificados, que são aqueles que têm o selo do Espírito, aqueles que vão viver de acordo com a vontade do Senhor. Então ouça aqui, amado, porque isso daqui é você. 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois, vamos ler juntos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é você, isso é você, isso é você. Então se alguém um dia perguntar, quem é você? Eu sou José Felizardo. Não, isso é o seu nome. Quem é você em Cristo? Eu sou um gafanhoto, miserável, pecador, desgraçado. Não, isso não foi a Bíblia que disse. Pode ter sido a tradição da religião, pode ter sido alguma outra voz. Não foi a Bíblia. Não foi o Senhor Jesus através da sua voz profética, do poder do agir da palavra.
Porque a palavra diz que você, se você crer, repita mais uma vez: eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se você é exclusivo de Deus, como é que o inimigo da tua alma pode te dominar? Não pode, porque você é de Deus. Diga amém. Porque você está num processo de santificação. Você é a nação santa. Você tem o selo do Espírito Santo. Para quê? Para viver nessa terra murmurando, reclamando e dizendo que o Covid vai destruir a humanidade, que o diabo está solto. Não, amado. Você não é filho da ira. Deus está no controle, e Ele já disse através de Isaías nessa noite: não temas que eu te ajudo. Eu renovo as tuas forças. Por que as pessoas dão mais poder para o diabo do que para Deus, amado? Porque foram ensinadas assim. Porque a voz que alimentou a fé das pessoas, muitas vezes foram outras vozes. Mas nós estamos aqui debaixo da voz de Deus, que é a voz da palavra. Não tem outra voz, amado. Eu não estou aqui falando o que eu quero, eu estou aqui falando o que a palavra diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então diga mais uma vez: a palavra tem poder. Mas olha só o que ele diz. Qual é a palavra que tem poder? É a palavra da sua graça. Então, rapidamente um parêntese. Não é qualquer palavra, é a palavra da sua graça. Então entenda, tem aqui mais revelação da parte de Deus. O que é a graça de Deus? Graça, do original, carisma, é um favor de Deus que não dependeu do merecimento do homem, que já tinha sido pré-estabelecido por Ele mesmo. Vou dar um exemplo, uma imagem para que você receba a definição de graça. Imagina que você e eu cometemos delitos, e a Bíblia chama esses delitos de pecado, errar o alvo. Pecado é errar o alvo, obras da carne, e o pecado gera morte, ok? É o que a Bíblia diz. Portanto, nós todos estávamos como sendo levados ao matadouro, para esta morte, um julgamento de morte. Imagine você então um tribunal em que o juiz está prestes a bater o martelo e nós somos os réus, porque nós estávamos encerrados nos pecados e delitos que nós mesmos cometemos contra o Criador, em função deste pecado que habita em nós. No momento em que este juiz, de forma justa, correta e oportuna, bateria o martelo para dizer, sim, que se cumpra a morte agora sobre a vida daqueles que herdaram a morte por causa do pecado. No momento daquele martelo ser batido, Jesus Cristo interrompe o processo. Nós estamos ao vivo, não estamos? A imagem vai se distorcer um pouquinho, que o bispo vai sair do altar para usar aqui um exemplo. E talvez você não me veja aqui no altar, você que está pela internet, mas você que está aqui presente vai me ver. Nós estávamos sentados no banco dos réus, aguardando o martelo ser batido. No momento em que o juiz bateria o martelo para dizer, está consumado, é a morte, o Senhor Jesus interrompeu o processo e disse, levante-se dessa cadeira, porque quem vai sentar nessa cadeira no seu lugar sou eu. Mas como assim, Senhor? Eu que sou o culpado? Sim. Mas eu vou te inocentar agora. Alguém precisa pagar o preço. Alguém precisa morrer. Eu vou morrer no seu lugar. E ele sentou na cadeira dos réus e nos tirou, nos arrastou daquela cadeira de condenação, daquela cadeira elétrica de morte, e nos tirou dali, e ele sentou em nosso lugar. E o juiz bateu o martelo. Os cravos na cruz. E bateu o martelo, tá! E ele rendeu o espírito, está consumado. Entregou a sua vida para tomá-la de volta e nos dar a inocência. O escrito de dívida que estava lá na mão do juiz para nos condenar à morte, naquele instante foi rasgado, foi encravado na cruz. Aleluia.
que amor é esse? O nome disso é graça. É difícil explicar com palavras. Você fez alguma coisa para merecer? Você poderia conquistar isso? Você poderia pagar o preço que Ele pagou? Nós não poderíamos jamais. Mas Ele determinou isso por amor a mim, a você, a você, a você, a você, a você. E uma vez libertos da morte, do pecado, que Ele fez isso, é para nós vivermos agora como? Querendo pagar o preço de novo que Ele pagou? Não. Murmurando, reclamando e desdenhando da vida e entregando o nosso corpo à escravidão do pecado? Não. É para vivermos para o louvor da sua glória. Isso é graça. Nós não usamos máscaras, amados, somente as máscaras do Covid aqui. Mas nós somos o que somos pela graça de Deus, porque Ele fez isso por nós. A cruz está vazia, a cadeira agora está vazia. Por quê? Porque não há mais necessidade de um sacrifício para o perdão dos pecados, porque isso já foi feito por Cristo na cruz. Você já foi perdoado, você já foi amado. Então é essa palavra da graça. Diga: a palavra da graça tem poder para me edificar e para me dar herança, por meio da santificação. Uau, nós estamos em um versículo apenas. Que profundidade. Deus é maravilhoso. E Deus tem as suas formas de agir. Deus tem os seus métodos perfeitos. E exemplos agora então desse agir de Deus, desse agir poderoso através da palavra. Está aqui um exemplo. Abacuque 3,6, o profeta diz assim: Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Digo, os caminhos do meu Deus são eternos. Você não pode medir, não pode esquadrinhar, não pode formatar, não pode definir, não pode imaginar o tamanho disso, porque Ele é Deus e nós, alvos do seu amor por graça. Olha aí, herança, fundamento, santificação. Quando Gênesis, aqui a referência está errada, aqui está Gênesis 1:2, mas o certo é 1:1. Diz assim, eu vou abrir aqui, se você quiser pode me acompanhar. No princípio criou Deus os céus e a terra. No 2 ele diz: a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3, versículo 3, ele diz, glória a Deus, disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, Deus cumpre, as coisas acontecem, amado. O poder da palavra, quando Deus diz, as coisas acontecem. Ele disse: haja luz e houve luz. Deus está dizendo para que haja luz nas tuas trevas, e Deus está fazendo isso acontecer, amado. Ouça, onde está o Espírito Santo não há espaço para outras coisas, amado. Um fósforo pequeno aceso num ambiente escuro já dissipa aquelas trevas todas. Um pequeno facho de luz já dissipa todas as trevas, amado. Ouça, se você tem a luz, que é a luz do Espírito, e Deus já disse: haja luz, não há espaço para trevas. Receba isso em nome de Jesus, amado. Meu Deus, Ele é soberano, e Ele tem poder, pela palavra Ele transforma tudo. Quando Deus fala, Deus cumpre. Você está entendendo, amado? Qual é a situação que você pode viver que é demasiadamente difícil para esse Deus? Não existe, amado. Agindo Deus, quem o impedirá? Agora aperte seus cintos aí, amado. Aperte os cintos, amado. Aleluia, glória a Deus. Colossenses, palavra da graça. Apóstolo Paulo pregando a igreja de origem gentílica. Aleluia, ele diz: pois nele, está falando de Jesus, foram criadas algumas coisas. Não, esteja atento, igreja. Foram criadas, diga com força, todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Todas implicam em todas, não fica nada de fora. Todas, as visíveis e as invisíveis. Vai imaginando aí o que é visível e o que é invisível. Tudo foi criado por Deus. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
tudo foi criado por meio dele e para ele. Bispo, mas isso está na Bíblia? Está na minha, está na sua. É a mesma Bíblia que diz que agindo Deus, quem o impedirá? Por que a soberania de Deus não é exaltada, amado? Porque foi dado poder ao homem. Você sabe que existia um anjo de luz que foi criado por Deus e que queria ser igual a Deus e que foi precipitado ao abismo. Lúcifer, anjo de luz. Então quem é que queria ser igual a Deus? Lúcifer. E por que até hoje as pessoas duvidam da soberania de Deus? Porque elas querem mandar em Deus, elas querem ser iguais a Deus, elas querem ser deuses delas mesmas. Isso é forte, amado, mas é a verdade tem que ser pregada. Ouça, quem é que está no controle? Deus. Grande mentira da religião. As pessoas ficam dizendo que Deus está no controle quando elas continuam no controle de tudo. Se Deus está no controle, meu irmão, você deixa o controle na mão de Deus e vai assistir o filme que Ele colocar para você ver. Não é para ficar questionando o tempo todo e reclamando. Ele está no controle ou não está? Você acredita nele ou não acredita? Você acredita que Ele criou principados e potestades? Então você acredita na Bíblia? Se você acredita na Bíblia, você acredita na voz de Deus. Amado, a mensagem não é um texto, não é um livro, a mensagem é uma pessoa chamada Jesus. Ele é o Verbo que habita entre nós, Ele está aqui em nós, pelo Espírito, testificando que somos dele. Santificação é isso, o Espírito está em nós. Não é você ficar com aparência de santidade e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é rigor ascético da religião, isso não tem nada a ver com santidade, amado. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o teu coração, Deus conhece você. Deus te criou. Para quê? Para você ficar questionando quem te criou? Ou para você confiar e obedecer? Se tudo foi criado por meio dele e para ele, amado, no contexto você vai ler depois em casa, você vai ver que ele diz que aprove a Deus que residisse nele toda a plenitude, significa que a soberania pertence a ele. Então se nós pensamos em um Deus que age por meio da palavra, a palavra que dá poder é a palavra da graça, que revela a soberania de Deus. E não a que coloca o diabo concorrendo com Deus num cabo de guerra, em que às vezes o diabo ganha, em que às vezes o diabo coloca uma casca de banana para você cair, e que a glória parece que às vezes é dada mais ao diabo do que a Deus, amado. Como assim? Se a Bíblia diz que o poder da morte do diabo foi catargel, destruído, lá na cruz, quando ele sentou na cadeira, e quando ele foi lá à cruz, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, ali também ele venceu a morte, e ele nos deu o perdão do pecado, dos pecados. Você pode se perdoar? Você pode derramar o seu próprio sangue para se perdoar? Você pode perdoar alguém por meio de derramamento de sangue? Não, amado. Quem faz isso é um Deus soberano, que nos ama e fez isso por graça. Você não foi de graça, mas foi por graça. Custou o sangue dele. E graças a Deus que ele fez isso, porque senão não teríamos a herança, não teríamos acesso a essa maravilhosa revelação que estamos tendo hoje. Para quê, amado? Para que você saia daqui com essa verdade e continue vendo as mesmas coisas que você vê e recebendo as mesmas más notícias que você recebe todos os dias e respondendo ao mundo espiritual que você concorda com tudo isso? Ou para você dizer um basta e começar a mostrar a este mundo quem é o verdadeiro Deus que você ama e serve? A igreja precisa se levantar, amado, com autoridade e poder, e levantar essa bandeira que é muito maior do que nós, que é a graça de Deus. E é com você em casa que Deus está falando, amado, porque a obra ninguém faz sozinho, não. É o testemunho de transformação da tua vida por meio da revelação, que você vai confessar: não, agora eu entendo que foi por soberania, que foi a vontade de Deus, que não foi pelo meu sacrifício, que não foram pelas minhas obras, mas foi pela misericórdia de Deus. Uau! Amados, vamos comigo aqui então, em nome de Jesus. Não está no telão, nós já estamos terminando, faltam 5 minutos, mas Deus quer falar algo ao teu coração ainda esta noite. Abra por favor no livro de Lamentações de Jeremias.
Lamentações de Jeremias, antes de Ezequiel. Diz assim no capítulo 3, depois de Jeremias vem Lamentações, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Capítulo 3, você conhece esse texto, ele diz assim no versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ei, se não fosse a misericórdia do Senhor, nem eu nem você estaríamos aqui, amém? O que significa misericórdia? Misericórdia do original, Hesed com H, significa fidelidade pactual, o sangue derramado, misericórdia, que se renova a cada dia, e se não fosse essa renovação das misericórdias, o que poderíamos fazer? Nós somos frágeis, amado. Nós somos como a flor da erva que cai, vem o vento, sopra, acabou. Mas as misericórdias do Senhor se renovam. Só que, amado, quando você se agarra a essa palavra, muitas vezes as pessoas esquecem que Deus continua sendo o mesmo Deus soberano e poderoso. Por isso, nesse mesmo texto, você vai ler agora junto com o bispo, e você vai, com autoridade, poder e gratidão, receber essa palavra. Se você nunca leu, você vai ler agora. E se você nunca entendeu, você vai entender agora, porque é o Espírito soprando ao teu coração. Em linha com Colossenses 1,16, 37, o versículo, Lamentações 3. As misericórdias, se não fossem renovadas, nós já teríamos sido consumidos, amém? Só que aí ele vem e diz no 37, quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? 38, acaso não procede do Altíssimo, tanto o mal quanto o bem? Mas por que eu não posso ouvir um amém agora também? Você está aprendendo a respeito da soberania de Deus, Ele está se revelando a você nesta noite. Bispo, então procede de Deus tanto o mal como o bem? Como assim? Deu um nó na minha cabeça agora. Não tem que nó nenhum não, amado. Deus está falando através da palavra, isso não está no esboço, Deus sabe por que Ele está fazendo isso. Isaías 45, vai aí, amado, com o bispo, vamos lá, volte um pouquinho, Isaías 45, versículo 5, isso mesmo, diz assim, a minha Bíblia já está marcada aqui nesse texto, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Anote aí, amado, Isaías 45, 5. Eu te cingirei ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente e até o poente, que além de mim não há outro, e eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. É força e poder de Deus na tua vida. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Diga assim, o meu Deus é soberano. Diga com fé, o meu Deus é soberano. Ele tem um controle de tudo. Se não fosse o mal, nós não valorizaríamos o bem. Deus não opera o mal, mas até o mal, para ser operado, precisava ser criado. Foi Deus que criou. Então Ele permite a operação do mal para que o bem seja valorizado. As misericórdias do Senhor, elas acontecem em cima de uma operação maligna. Para impedir que o mal opere em nossa vida, Ele vem com as suas misericórdias. Então, se não fosse o mal, não haveria necessidade de misericórdia. Você entende isso, amado? Ele criou todas as coisas, Ele é soberano, Ele tem o controle de tudo. Não duvide do Senhor, não duvide da palavra, não duvide desse poder e desta soberania. Nós já estamos terminando nesses 2 minutos finais, amado. Mateus 8, 27. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Amado, toda a criação está sujeita ao Senhor. A nossa vida está sujeita à soberania e ao poder desse Deus que age por meio da palavra. Se os ventos e o mar lhe obedecem, por que temer? Por que se angustiar, se é esse mesmo Deus que habita em você pelo Espírito? Confia nele, confia nele.
Atos 14:15, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Respire fundo aí, amado. Obrigado, Senhor, foi o Senhor que fez. Para encerrar, amados, Salmos 74, 15 a 17. Tu abriste fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol tu os formaste, fixaste os confins da terra, verão e inverno tu fizeste. Nós passamos por situações boas e ruins, por montes e vales, por alegrias, por tristezas. Amado, Deus não muda. Deus não muda. Ele não se esqueceu de você. Você não perdeu a salvação, não. O sacrifício que Ele fez na cruz não foi invalidado, não. Porque o diabo colocou uma casca de banana, eu escorreguei, perdi a minha salvação. Agora eu tenho que buscar o poder de Deus, me sacrificando na carne, para que eu possa me sentir acolhida pelo amor de Deus, porque eu sou um pecador desgraçado. O nome disso é zelo. As pessoas querem pagar o preço que Jesus Cristo já pagou, para se sentirem amadas por Ele. Mas o que te dá fundamento, o que te edifica e o que te dá herança, não é o sacrifício, não é o choro, não é o preço que você ou alguém pode querer pagar. É o amor, é a misericórdia e é o favor deste Deus. A soberania está nas mãos dele, e ele te trouxe aqui esta noite. Você está pela internet para ouvir isso, para você saber que a sua vida não é um acaso, você não é fruto do meio que você vive. A sua vida é um projeto de Deus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Não foi quando você foi gerado no ventre materno, não. Efésios 1:4 diz que foi antes da fundação do mundo. Acredite nesse Deus, confie nele, amado. Nós estamos aqui de passagem. Se nós estamos vivendo nessa era, com tantas controvérsias, com tantas situações que a humanidade está vivendo, Deus estabeleceu isso soberanamente. Ele está no controle, amado. Você não é filho da ira, você é filho de Deus. Você foi selado pelo Santo Espírito da promessa. Não é para viver conforme este mundo vive, é para viver proclamando as virtudes daquele que te tirou das trevas para a luz. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você é propriedade exclusiva. Ele te selou com o Santo Espírito. Ele te comprou a preço de sangue. Ele morreu em teu lugar. Você não pediu para ele fazer isso. Ele fez por amor, por graça, por misericórdia. Aleluia, aleluia. Confie nele, e confie no agir dele por meio da palavra. E ouça, nesses 30 segundos finais, não leia a Bíblia como se lê um livro, um romance, um jornal. Leia a Bíblia sempre com um espírito de oração, porque Deus se revela. A Bíblia, ela é um livro de revelação. Deus se revela a nós por meio da palavra. Você vai ler o mesmo versículo 30 vezes, Deus vai falar com você 30 modos diferentes. Ele é Deus, e Ele usa a palavra para manifestar o seu querer, o seu agir, o seu poder em nossas vidas. Que aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, que diz à igreja. Curve a sua cabeça, vamos terminar orando e agradecendo ao Senhor por esta palavra. Deus bendito, Deus amado, Deus santo, nós vamos dar continuidade a este estudo. Teria muito mais nessa noite a falar, mas o Senhor está no controle absoluto de tudo. Nós estamos aqui submetidos ao teu querer, ao teu agir, reconhecendo, Pai, que tu tens o controle das nossas vidas, que não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, e o Senhor nos designou para darmos fruto nesta caminhada, nesta peregrinação. O Senhor nos selou com o Santo Espírito da promessa. Senhor Deus, não fomos nós que aceitamos a ti, o Senhor nos comprou, o Senhor pagou um preço altíssimo para nos revestir de glória e de poder. O Senhor sofreu em nosso lugar
suportou a coroa de espinhos para nos dar a coroa da glória, e agora nós queremos viver, Pai, com base no poder da Tua palavra e do Teu agir. Queremos, Senhor Deus, reproduzir os valores eternos da santificação, porque nós somos do reino de Deus, nós já fomos inseridos no reino, e nós estamos aqui para reproduzir os frutos desse Espírito que nos selou. Em nome de Jesus, o Senhor nos ajuda, o Espírito intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas. Senhor Deus, nós estamos reconhecendo isso, estamos exaltando a Tua soberania, estamos resgatando os valores eternos que foram perdidos durante anos, Senhor Deus, por causa da tradição, por causa da falta de revelação, mas nós estamos aqui submetidos, Senhor, à Tua vontade, ao Teu sopro, com humildade, com gratidão, com amor, com santo temor. Que se cumpra, Deus, em nome de Jesus, para a glória e honra do Teu nome. É o poder da Tua palavra e do Teu agir, deste fogo da espada flamejante, Senhor Deus, da espada do Espírito, que é a Tua palavra. Assim, meu Deus, meu Pai, nós oramos. Assim, Senhor querido, nós confessamos em Teu nome para a Tua glória. E o povo que recebe essa palavra, diga com fé: amém e amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Aplauda Jesus, porque Ele é digno. Aplauda com força. Amém. Ai, Deus é bom, amados. Vamos ficar de pé. São 9 horas, vamos encerrar. Se você quiser ficar mais um pouco para termos comunhão, vamos usar alguns minutos para isso, mas eu quero já impetrar a bênção final e agradecer sempre a Deus pela sua vida, irmão, irmã, ovelha preciosa de Jesus, que foi alcançado por essa palavra. Quero cumprimentar e agradecer a Deus pela doutora Indiara, que está conectada, doutor Felipe José Patrocínio, nosso amado dentista, querido amigo, pastora Fátima, querida, bem-haja, irmã diaconisa Ellen Cristina, Lisete Barros, professor Marcos, meu amado irmão, bem-haja, Milena Farias, Gênesis, nossos amigos do Rio. Graças a Deus, quantas vidas preciosas Deus conectou nesta noite. Que a soberania de Deus seja exaltada sempre. Irmão Humberto, irmão Marcos Possati, olha que alegria. Graças a Deus, Deus é bom. Amém? Você está feliz? A palavra de Deus encontrou terra fértil aí no teu coração? Já está germinando para dar fruto? Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Agarre-se a ela. Eu sei que Deus testificou muitas coisas no coração de muitas pessoas essa noite, aqui presentes e pela internet, e vai continuar falando ao teu coração. Creia nisso, porque Ele é o teu Deus. Estenda suas mãos para os céus. Pai bendito, Pai amado, Deus santo e precioso, muito obrigado por esta graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu poder, que opera em nossas vidas através da Tua palavra. Muito obrigado. Ela não voltará vazia, mas cumprirá todos os desígnios e propósitos para os quais o Senhor a determinou. Damos ordens agora aos anjos de Deus, que se acampem ao nosso redor, que nos levem em segurança ao nosso destino final, que tenhamos uma noite tranquila, restauradora. Senhor Deus, nós já profetizamos que amanhã, nessa reunião dos líderes, dos pastores da cidade, haverá um mover de unidade, Senhor Deus, haverá algo diferente, Senhor Deus, algo que vai impactar esta terra, esta cidade, e nós estaremos ali com a bandeira da graça, profetizando, Senhor Deus, a Tua vontade, profetizando a Tua soberania sobre esta região, para que a Tua igreja, Senhor Deus, avance nesta terra. Senhor Deus, a palavra não está algemada, a palavra, Senhor Deus, tem poder para transformar vidas, e nós oramos por esta região, oramos por esta cidade, Senhor, oramos pelas famílias em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas. E aqueles que vão viver de acordo com o poder da palavra e do agir de Deus, digam amém, amém e amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor mais uma vez. A alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força, meu irmão, Deus é contigo. Não podemos nos abraçar, mas receba o meu amor e a minha gratidão a Deus
pela sua vida. Você é um abençoado, você é uma abençoada. Você que está pela internet, se desejar, o meu telefone está à sua inteira disposição. Quem estiver aqui, 22 99860 8540. Esse é o telefone do Bispo Feliz e eu deixo à sua disposição. Envie seu testemunho, sua oração. Vamos estar em conexão, agradecendo a Deus sempre pelos seus muitos benefícios. Uma noite abençoada a todos, graça e paz. Acesse as nossas mídias sociais e conecte-se ao altar da graça de Deus. Deus é contigo, Ele é soberano. Boa noite a todos, graça e paz.